Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Alex. Manda um alô pra galera aí, Alex. E aí, gente, tudo bem? Alex aqui. Prazer estar aqui. Roger, muito obrigado pelo convite. O Alex tem uma história bem interessante, galera. Ele mora aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Massachusetts. Ele é o primeiro State Police do estado de Massachusetts. Já foi Marines, ou melhor, ainda é Marines, né? Porque nunca deixa de ser Marines. E tem uma empresa de construção aqui nos Estados Unidos também. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de vida do Alex e saber como que funcionou todo esse processo na vida dele, né? Alex, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala um pouquinho de você, de onde você é do Brasil e como que surgiu na época a vinda para os Estados Unidos. Só uma correção, o primeiro brasileiro na história da State Police, não o primeiro State Police. Tá certo. Massachusetts. Eu sou de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Nasci em Minas Gerais, fui criado numa cidadezinha pequena. Conselheiro Pena está próximo de Valadares ali. Criei ali, a melhor criação que eu pude ter na minha vida. Moleque correndo de pé no chão, jogando futebol desse jeito. E melhor infância que eu podia ter. Fiquei naquela área até mais ou menos 14 anos, 15 anos. Depois nós mudamos para o Espírito Santo, Vila Velha, Campo Grande, que é Cariacica. Depois do Espírito Santo nós viemos para os Estados Unidos, minha família inteira veio para os Estados Unidos. E chegamos aqui em 1996. Meus pais e meus 4 irmãos, família de 7. E estamos aqui até hoje. Tá certo. Entendeu? O Brasil tinha o sonho de entrar para as Forças Armadas Brasileiras, depois ir para a Polícia do Brasil, seja ela civil, militar ou a federal. Mas minha família, meus pais tinham uma certa condição financeira na época. Não vai para a escola e vai ser outra coisa, porque a gente não quer que vocês façam isso. Você faça isso, né? E eu vim de uma família conservadora, sim senhor, sim senhora. Baixar a cabeça e respeitar, né? Infelizmente, a situação econômica do Brasil, felizmente para mim, não estava muito boa, meus pais perderam tudo, e nós nos achamos aqui nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos eu decidi seguir meu próprio caminho, né? E conta para nós, Alex, como que surgiu essa ideia de entrar nas Forças Armadas, né? Porque você entrou no Marines, mas como que surgiu isso na sua vida? O que aconteceu que você falou, cara, eu quero ser Marine? Como eu te falei, né? Era um sonho de criança ir para as Forças Armadas e depois para a polícia. Só que eu me achei nos Estados Unidos e no primeiro dia aqui eu já tive uma ideia de que eu queria fazer. A verdade é o seguinte, os Marines não têm o equivalente no Brasil. No Brasil seria o mais próximo, seria o fuzileiro naval da Marinha, né? Mas aqui funciona como uma 4ª Força Armada, é bem único, tá? Tem o poder de terra, ar e mar e comando próprio. Então é uma 4ª Força Armada que tem o poder de responder também com 24 horas em qualquer parte do mundo, em qualquer conflito. Eu não sabia nada dos Marines, a verdade é essa. É até engraçada essa história, mas eu ia para uma igreja, a primeira igreja batista de Boston na época, 1996, tá? E o filho do pastor na época, ele foi para a Marinha, que é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Exato. Aí eu vi o uniforme dele de graduação, quando ele graduou, que ele formou. Achei aquilo maravilhoso, eu já estava com a ideia de ir. Aí um dia eu passei por um escritório, eu estava na internet, estava engatinhando naquela época ainda. Eu vi um anúncio de recrutamento e eu vi um uniforme muito parecido com o do meu amigo. Eu achava que era o mesmo uniforme. Então eu mandei um e-mail e logo depois recebi uma confirmação, uma chamada de telefônica, né? E me senti o tal. Falei, caramba, eu sou importante, os caras me querem mesmo. Falo português, brasileiro. 3 meses depois já tinha assinado o contrato de 4 anos e fui. Meu amigo, foi os piores 3 meses da minha vida de treinamento básico, né? Que basicamente te destrói, te constrói de novo. E quando eu graduei, eu liguei para esse filho do pastor, eu falei assim, cara, tô nos Marines igual você. Ele falou assim, você tá maluco? Eu tô na Marinha. Aí eu falei, ó, muito tarde, já assinei o contrato, tenho 4 anos para cumprir. Entrei de gaiato. Entrei de gaiato dos Marines. Mas eu não me arrependo um minuto. E por causa dos Marines, quando eu estava entrando no meu primeiro batalhão, as Torres Gêmeas foram atacadas. Nós não fomos para o Afeganistão, mas nós tivemos a honra e o privilégio de ser os primeiros no Iraque. Nós lideramos a ofensiva no Iraque em 2003, desde do Kuwait
até a tomada de Bagdá. Eu participei ativamente da tomada de Bagdá em 2003. Então, tive essa honra, esse privilégio. E conta para nós, Alex, muitos brasileiros desconhecem, né, as áreas das Forças Armadas aqui nos Estados Unidos, né? Você citou o Marines, você citou a Marinha também, que eu acredito que deve ter o nome de Navy. Navy, yeah. Seria Navy, a Marinha, Army é o Exército, Air Force é a Força Aérea. E tem os Marines, que não tem... Seria basicamente os fuzileiros navais no Brasil, mas como eu te falei, é totalmente diferente, é uma quarta Força Armada. E daí tem, por exemplo, a Guarda Nacional, que é um contingente do Exército que fica na reserva e treina uma vez por semana, uma vez por mês, desculpa, no final de semana, no estado onde eles estão. E o National Guard, tecnicamente, ele cai debaixo do governo estadual. O governador é o chefe deles. Mas se o governo federal precisar, o exército precisar de ativá-los, eles podem ativá-los a qualquer hora e trazê-los para o contingente principal do exército, entendeu? E mandá-los para qualquer parte do mundo, em qualquer combate também. National Guard, que é do exército, National Air Force, se eu não me engano, alguma coisa assim, é tudo dentro do estado, debaixo do governador, mas treinado pelas Forças Armadas e com o mesmo padrão. E se precisar de serem ativados, eles saem debaixo do estado e vão para o governo federal e se unem o contingente principal do Exército, da Força Aérea ou da Marinha, no caso, entendeu? Isso aí é a diferença básica. E tem a Guarda Costeira, né? A Guarda Costeira é para defender as costas e às vezes tem contingente da Guarda Costeira que se une às Forças Armadas normais para poder ir em guerra também. E conta para nós, Alex, quais são os requisitos para uma pessoa poder entrar no Marine? Porque eu acredito que você veio para cá novo, então acredito que você já tinha suas documentações para estar aqui no país, mas grande parte dos brasileiros querem saber, será que eu posso chegar e já ir lá me inscrever no Marine? Quais são as etapas do processo? Tem prova teórica, física? Como que é tudo isso daí? Ok, primeiramente, você está enganado. Essa que é a maravilha desse país. Eu não vim para cá novo. Novo, quando a pessoa, você fala novo, subentende chegar aqui com 8 anos de idade, 7 anos de idade, 4 anos, e passar pelo sistema educacional completo. Não, eu cheguei aqui, eu já tinha o segundo grau. Eu cheguei aqui no meu 20º aniversário, em 1996, 3 de fevereiro de 1996. Desculpa. Um dia depois já era o meu 21º. Então, tecnicamente, meu 21º aniversário quando cheguei aqui. Já tinha o segundo grau e tudo. Tinha visto turista, minha família toda tinha visto turista. Então, bom, quando nós chegamos aqui, a época era diferente, claro, mais fácil. Nós conseguimos dar entrada para mudança de status, para green card permanente, residência permanente, logo de cara. Entendeu? Então, com menos de um ano, nós já estávamos com, mais ou menos um ano, nós já estávamos com o cartão de residência permanente, que é o green card, né? E com esse documento, você pode ir para as Forças Armadas. Você não precisa ser cidadão para entrar nas Forças Armadas, que era o meu caso. Me beneficiou, eu consegui a cidadania mais rápida por causa da guerra. Porque logo que eu entrei, a guerra estourou e eu tinha um período que eu tinha que esperar para me tornar cidadão, mas o presidente Bush, naquela época, eu disse que passou um bill, uma lei, né, que todo militar não cidadão que estava nas Forças Armadas, independente do tempo que eles tinham que esperar para se tornar cidadãos, poderiam se tornar cidadãos imediatamente. Porque ele sabia que a gente estava indo para a guerra. E, basicamente, a linha de raciocínio queria que o não cidadão morresse por esse país, sendo não cidadão. Entendeu? Então, você vai morrer que morra como cidadão. Eu aproveitei a oportunidade. Mas, como vocês estão vendo, não morri, não. E conta para nós, Alex, como que surgiu a polícia de Massachusetts na sua vida, né? Que você é o primeiro State Police brasileiro aí em Massachusetts. Como que surgiu isso na sua vida? O que aconteceu que você falou, quero ser State Police? Well, como eu te falei, né, logo no início aqui, meu sempre de sonho de criança era ser policial no Brasil, ser militar no Brasil, nas Forças Armadas, depois ir para a Força Policial. Quando cheguei nos Estados Unidos, isso é uma história real, tá? No meu primeiro dia aqui, eu cheguei aqui dia 3 de fevereiro, no meu 20º aniversário, de 9 horas da noite, mais ou menos. Um amigo nos foi buscar no aeroporto de Nova York, no JFK, e para nos trazer para esse estado aqui, que é o estado de Massachusetts, que é mais ou menos umas 4 horas de viagem, tá, de carro. 2 horas da manhã, já dentro desse estado aqui, de Massachusetts, já no meu 21º aniversário, tinha
freeway ou na highway, Mass Pike 90, que você conhece muito bem, tinha um carro da Polícia do Estado, uma abordagem, mas assim, uns 2 quilômetros de distância nossa, mas era uma reta, dava para ver as luzes azuis no acostamento. Esse amigo meu que estava dirigindo, ele ele diminuiu a velocidade, começou a suar, era frio, 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 começou a suar e ficou muito nervoso, mas não tinha nada a ver conosco, né? E eu sei que ele não é um criminoso, eu sei que não é um cara gente boa. Aí eu vi aquilo, eu falei, o que está acontecendo, pô? Por que você está reagindo assim? Aí ele falou, rapaz, aquele pessoal ali com certeza que está lá na frente é a Polícia do Estado. A Polícia do Estado é assim, assim, assado, é um respeito tremendo, blá, 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 blá. E que ele ia falando, a gente ia aproximando, que ele foi passando devagarzinho. Eu vi o carro da Polícia do Estado, eu vi o policial do Estado lá de fora do carro, com uniforme de inverno, que é o uniforme bem, que é aquela bota longa que vai até no joelho, aquele cinto passando aqui no peito, né? Aí eu olhei para aquilo, eu olhei para ele assim e falei assim, meu amigo, um dia eu vou dirigir um carro desse. Ele riu. Eu não falava, tinha acabado de chegar aqui, não falava um puto de inglês, desculpa minha linguagem, tinha visto de turista. Mas aquela risada sarcástica foi o combustível que eu precisava para ir atrás do que eu queria. Mas já tinha feito decisão. No dia, a verdade é o seguinte, umas horas antes, quando eu cheguei no aeroporto de JFK, que eu vi só dentro do terminal o povo da cultura. Naquela hora eu já sabia que não ia lugar nenhum mais aqui. Eu estava, desculpa, com todo respeito ao Brasil, eu tinha nascido no lugar errado, entendeu? Mas essa foi assim que eu decidi entrar na State Police. Foi as primeiras horas do país. Vou fazer e fiz. E fiz. Daí, não só isso, entrei nas Forças Armadas antes. Tá? E esse percurso aí me demorou mais ou menos 10 anos, desde o dia que eu cheguei, até chegar na polícia. Fiquei 4 anos nos Marines, na ativa, né? Tive a oportunidade, como eu falei, de servir no Iraque, um dos primeiros no Iraque, em 2003. Tive esse privilégio, me pagaram a faculdade. Eu tenho um curso superior em Business, depois eu comecei a fazer informação de tecnologia, parei, faltando uns três classes para terminar, e depois fui fazer Justiça Criminal, fiz Justiça Criminal. E longa história curta, depois fiz a prova da Polícia do Estado, passei, na época tinha 16 mil candidatos. Dos 16 mil, eles contrataram 400 ou 500 no máximo, e eu fui um dos tupiniquins que entrou nessa leva. Eu já ouvi falar, Alex, que a polícia de Massachusetts, State Police, é uma das academias mais difíceis, né? Um processo mais difícil. Isso é verdade mesmo? Eu não conheço outros, tá? Então é difícil eu fazer um paralelo, traçar um paralelo, seria leviano para mim. É claro que é uma questão de rivalidade, eu vou falar que nós somos sempre os melhores, não importa, né? Mas a nossa academia realmente é extremamente pesada, porque a maioria é ex-militar, como eu. E a maioria, uma grande parte, é ex-marine, como eu. Ex não, né? Não existe ex. Sempre vai ser. Então, e você mora na academia de segunda a sexta-feira, começa o treinamento às 5 da manhã e só para lá para as 10 horas da noite. É um regime militar intenso, tá? De segunda a sexta. E depois, no final de semana, você vai para casa e volta. E é não só um regime militar intenso, mas também um regime acadêmico intenso. Porque, para as pessoas saberem, não existe, por exemplo, a figura de delegado aqui nos Estados Unidos. Não existe isso, tá? Não existe a polícia civil. Então, o policial como eu do Estado, eu tenho o poder de prender a pessoa, efetuar a prisão, eu tenho que levar essa pessoa para o departamento, para o DP, no caso, eu tenho que fazer todo o processo de tirar foto, impressão digital, esse tipo de coisa. E depois ainda eu tenho que escrever o processo, tenho que fazer o processo criminal. Se eu faço o processo criminal, eu ainda tenho que mandar para o tribunal acatar aquilo ali, e para a promotoria. Uma vez acatado, eu ainda posso ser chamado durante o julgamento para testemunhar. Então, é muito enxuto e as coisas funcionam muito rápido. Então, por isso, o processo acadêmico tem que ser muito pesado também, Tá durante certo. esses 6 meses, entendeu? Mas, basicamente isso. Mas realmente não é fácil a academia. Só para dar uma ideia para vocês, durante a primeira semana, apesar de ser um excelente trabalho, um excelente salário, como eu te falei, 16 mil, quando eu fiz o teste, 16 mil para contratar 400, 500. Então você vê o tanto de gente que é interessada e quer entrar. Na primeira semana, geralmente, de academia, quando começa,
tem uma desistência aí de mais ou menos 10% a 15% da primeira semana. Desistência. E como que é esse processo? Assim, você pode falar para nós? Porque, assim, acredito que vai ter a prova teórica, física... É realmente o regime militar que é imposto. O treinamento militar que é Sério? imposto. E as pessoas são civis, né? Grande parte são civis, ou até mesmo ex-militares, que não tiveram... não quero falar isso, mas é que não foram dos Marines, né? E se de repente se deparam com a rotina extremamente rígida, e não são obrigados a estar ali, estão ali porque querem se chegar num gol, salário, seja o que for, e desistem. Primeira e segunda semana tem uma desistência mais ou menos de 10 a 15% do contingente. É pesado. Você consegue falar para nós como que é o processo seletivo todo, assim? Eu sei, se tiver coisas que você não pode falar, não tem problema. Sim, a primeira coisa é uma prova escrita, tá? A prova escrita não é lá essas coisas difíceis, não. Matemática, inglês, esse tipo de coisa. Depois tem da prova escrita, tem a prova psicotécnica, que é o psicológico, aquela coisa. Tem uma investigação do seu passado extremamente rígida, voltando até os seus tempos de criança, por aí vai. Depois tem teste físico, né? Para ver se você corre, você tem aptidão física, médico, testes médicos. Tá bom? Depois dessa peneirada toda, você ainda vai para a entrevista com 4 ou 5 oficiais do Estado. E nessa entrevista você tem que se sair muito bem, pontuado, tem que ver como é que você se sai nisso aí. E depois disso aí eles decidem, baseado na junção de tudo isso aí, inclusive o que você pode trazer de novo que a polícia pode usar, eles decidem quais os candidatos vão ter um ranking melhor, entendeu? No meu caso, eu tinha, na época, já um curso superior, falava português, fala, né? Português. Não tinha nenhum brasileiro. Então eu era o unicórnio da State Police. E militar, Marines, né? Não só um militar, mas um combatente de guerra. Então isso ajudou muito, com certeza. Entendeu? O frigir dos ovos foi uma das razões que eu consegui entrar. Hoje, isso já tem 15 anos, né? Hoje nós devemos ter pessoas que são de descendência brasileira, né? No máximo, entre 7 a 10 no máximo, um contingente de 2 mil oficiais. Uma pergunta, Alex. Nós sabemos que aí em Massachusetts tem a polícia de rua e tem o State Police. Você consegue explicar para nós as diferenças de ambos, que eu acredito que são grandes? Bom, não existe polícia de rua, tá? O que você está querendo é a polícia da cidade. Uhum. A polícia da cidade funciona como uma polícia militar no Brasil. É aquela que recebe ligação para ir numa casa resolver uma violência doméstica, um acidente que acontece dentro da cidade. Basicamente isso que é a polícia de cidade, tá? Tem um treinamento diferenciado, um treinamento muito bom, mas só que a academia deles é como se fosse um colégio. 5 dias na semana, mas só que a gente começa às 7 horas da manhã, param 3 horas da tarde, vão para casa, aquele tipo de coisa. Totalmente diferente da nossa, que é um internato, né? Então, a polícia da cidade seria o equivalente à sua polícia, a polícia militar no Brasil. Tecnicamente, teria o departamento do xerife, tá? O departamento do xerife é responsável pelo condado ou distrito. Vamos dizer que o distrito de Governador Valadares tem mais 10 cidadezinhas. Então, teria o departamento de xerife de Valadares, que seria responsável por Valadares e todas aquelas cidadezinhas. Então, estaria acima da polícia da cidade. E ainda teria a cadeia do distrito, que o departamento de xerife também é responsável em providenciar os agentes penitenciários. Tá bom? E depois a polícia do estado. A polícia do estado, porque cada estado tem sua própria constituição, tá? Funciona mais ou menos como uma junção da Polícia Rodoviária do Brasil e a Polícia Federal, uma coisa só. Nós não somos federais, tá? Mas é mais ou menos isso. Então, nós temos toda a área rodoviária que cuida das rodovias principais dentro do estado, e temos toda uma área investigativa, que trabalha sem uniforme, que é a maior parte. Temos todas as áreas de serviço especial, como unidade marítima, unidade aérea, a unidade de busca e apreensão para mato, esse tipo de coisa, e cibernética e por aí vai. É uma miríade de trabalhos especiais dentro da polícia. Então, basicamente, a diferença é essa. Mas, frigir dos ovos, tudo é a mesma coisa. Todo mundo está aqui para estar jogando mesmo no time, entendeu?
Vamos falar na questão de salário, né? Você não precisa falar o seu salário, mas você pode falar, um state police, ele começa ganhando quanto, ele pode chegar até quanto, assim? Só para a galera que está assistindo, quer saber, quer ser state police também? Depende da patente, tá bom? Mas eu te digo hoje, eu concurso, um concurso de bacharelado, o curso superior que eu tenho, com 15 anos de trabalho, o salário básico é US$ 125 mil por ano. Caraca, cento e vinte bom, e cinco mil dólares em reais hoje daria quanto? ixi, Vai, muita coisa. dá quase. Vamos fazer as contas. Já que tem o seu pessoal muito no Brasil, né? Vamos te dar uma ideia para você ver como é que é. Vamos dizer que está 140, 125, multiplica 5,40 dólares hoje. R$ 675 mil por ano. Básico. Básico. Eu tenho a oportunidade de trabalhar dobrado todo dia, se eu quisesse. Então, esses 125 viraria aí 250 mil dólares por ano. Ou mais de R$ 1 milhão por ano. Para ser policial. Show Sim. de bola. Você sabe muito bem como é que o respeito que nós temos aqui como policiais é outro nível, né? E fala para nós, Alex, tem muitos benefícios sendo state police? Porque a gente ouve falar que o policial aqui nos Estados Unidos tem muito benefício. O que tem de benefício no state police? Ok. Voltando um pouquinho só, o salário que eu dei para vocês é Massachusetts, é o estado de Massachusetts. Varia de estado para estado. Se eu fosse para a Flórida, por exemplo, seria uma fração do que eu ganho aqui. Então, o estado de Massachusetts na União é um dos mais bem pagos da União, tá bom? Benefícios. Tem seguro de saúde, seguro dental, basicamente isso, não tem nada de diferente. Tem um tratamento especial. Eu tenho mais benefício sendo um ex-militar pelo Departamento de Veteranos do que pela polícia, pelo Estado, entendeu? Por exemplo, o Departamento de Veteranos eu tenho cuidado médico pelo resto da minha vida, porque eu tenho uma sequela de guerra. Se eu for comprar uma casa, eu consigo comprar com juro menor, consigo comprar sem dar nada de entrada, se eu for financiar a casa, entendeu? E tem em alguns outros benefícios. Uma pergunta, Alex. Você falou, voltando lá no início da entrevista, que quando você entra no Marine, eles te quebram e você sai uma outra pessoa. Eu quero entender um pouquinho desse processo. Como que foi esse processo de Marine para você, assim? Que etapas que você passou, assim, que eles te quebraram? Entrando nos Marines, praticamente a pessoa vai se encontrar no campo de batalha, tá? É melhor ir já com essa mentalidade, que as chances são enormes. Então, para um soldado bem treinado, você tem que treiná-lo. E quando eu falo quebrar, é tirar aqueles gatilhos que o civil, que o Roger teria hoje. O Roger, por exemplo, se entrar num tiroteio, você se encontrar no meio de um fogo cruzado, aquela adrenalina vai correr pelo seu sistema, você provavelmente vai congelar, entendeu? Seu coração vai disparar e você provavelmente não vai conseguir funcionar. Nesse treinamento básico, esses gatilhos são retirados através de treinamento pesado psicológico e físico, tá bom? Então, o Alex, debaixo de um fogo cruzado, é o contrário. O Alex fica extremamente focado, os batimentos cardíacos não alteram, aquela adrenalina não acontece na hora. Eu fico muito mais focado, muito mais direcionado, entendeu? Esse é um Marine. Depois, quando tudo acaba, a gente começa a pensar no que aconteceu, é aí que aquela adrenalina vem, aquela que o batimento cardíaco altera às vezes, mas bem depois que já está tudo sob controle, entendeu? Então é mais basicamente isso, tá bom? Controlar as emoções, basicamente, tá? Porque vai ter em combate, vai ter horas que você vai perder gente que você considera mais que irmão e você não pode parar, você tem que continuar, porque tem uma missão a cumprir. E você vai cumprir essa missão para honrar essa pessoa, principalmente essa pessoa que morreu, entendeu? Não tem tempo de ficar sentado na linha lateral chorando as malas. Entendeu? Então, é basicamente isso. Então, o treinamento é focalizado em te reestruturar mentalmente e fisicamente, principalmente mentalmente. Tá? E introduzindo um treinamento militar, por exemplo, todo Marine, ele é por é mandatório ser infantaria, logo de cara.
Mesmo que ele não vá seguir infantaria, dos treinamentos, logo depois do treinamento básico, ele tem que passar para a escola de infantaria. Então, todo Marine é um atirador de nato, para começar, entendeu? Depois ele pode ir para outro trabalho, mas se tiver aqui para a linha de frente, vai para a linha de frente sem problema nenhum, com uma capacidade tremenda de cumprir a missão. E o Marine, ele pode ganhar de quanto a quanto? Só para a galera que está assistindo, eu falo, quero ser Marine. O salário básico, você pode entrar no oficialato ou não no oficialato, mas o salário básico militar, a escala de pagamento das Forças Armadas é muito baixo comparado com a escala do setor privado. Não? Então, financeiramente, não compensa, eu, pessoalmente. Tá? Então, vamos dizer, se você não for entrar como oficial, o soldado raso vai começar com menos de $20 mil por ano. Caraca! Só que é uma pessoa solteira, provavelmente, né? Ele vai ter alojamento, vai ter comida de graça, alojamento, então não tem esse custo aí. Se for casado, ele tem uma ajuda de custo, casa, esse tipo de coisa, entendeu? Mas o salário é muito baixo, baixíssimo, para começar. E mesmo, né, depois que a escala vai movendo, né, mais tempo de serviço, sua patente for aumentando, comparado com o setor privado, é muito baixo. Mas o que vale, primeiro, eu usei como uma escada, como um degrau. Primeiro que eu queria fazer o que eu queria sempre fazer, né? Quero servir nas Forças Armadas, não esperava servir nas melhores Forças Armadas do mundo. Segundo, me tornar, já que eu não fui abençoado com o nascimento nesse país aqui, eu nasci de novo nos campos de batalha, servi nesse país. Então, eu tenho tanto quanto respeito, se não mais respeito, dos americanos por ter feito isso do que ter sido nascido aqui. E segundo, um degrau para mim chegar em outros lugares. Né? Por aí eu consegui chegar no State Police, me pagaram a faculdade. Hoje eu estou no setor privado, nós temos uma empresa aqui de marmoraria aqui no estado. Aqui nós beneficiamos mármore, granito, esse tipo de coisa, uma construção civil. Então tudo isso aí foi coisa que começou com os Marines, começou lá embaixo, entendeu? Enquanto State Police, porque você me falou que você faz atividades bem assim importantes no State Police, né? Quais foram as missões, assim, atividades que você já fez, só para a galera saber? Assim. Eu trabalhei na rodovia, okay? Depois da rodovia eu fui para outra unidade, que não vou ser muito específico, e hoje eu trabalho dentro desse lugar onde eu estou, dessa área geográfica, com a proteção de chefes de Estado. Tá? Desde aí da área de deputado até presidente, rei, rainha, o que for, do mundo inteiro. Só posso falar isso. Só pode falar isso, eu sei. Pessoal, vocês não reparam, tá? Que ele só pode falar algumas coisas, porque são questões de Estado, então fica muito complicado. Entrando um pouquinho nas atividades, Alex, muitos brasileiros desconhecem como que é feita uma abordagem policial aqui nos Estados Unidos, tem muita diferença do Brasil no quesito de, às vezes, sair do carro, né, levantar as mãos e qualquer coisa. Você pode falar para nós, assim, numa abordagem policial, assim, se fosse com você, por exemplo, como que um brasileiro deve agir? Ou o que ele não deve fazer, por exemplo, assim? Não só o brasileiro, tá, Roger? Vamos tentar não criar um estereotipo, tá bom? Porque a lei se aplica a todos. Independente da pessoa estar aqui legalmente, cidadão ou não, ela está coberta pela Constituição americana e pelas constituições de cada estado, tá bom? A abordagem em si, não existe um policial nos Estados Unidos iniciar uma abordagem, seja ela a pé ou de carro, o que for, só porque olhei a cara do Roger e acho que o Roger tem uma cara de criminoso, de que está fazendo uma coisa que não é certa. Não existe isso, são violação dos seus direitos constitucionais. Uma abordagem de carro, por exemplo, na rodovia, na estrada ou dentro da cidade, tá? Você tem que ter cometido alguma violação do tráfico. Seu carro está com um defeito no equipamento, ou você está correndo demais, acima da velocidade, não parou na placa de pare, no sinal vermelho, entendeu? Então, assim começam as abordagens. Isso aí pode lhe acarretar uma multa, ou pode acarretar até prisão, dependendo do que, no decorrer dali, pode ter outras coisas, outros fatores, a pessoa pode ter um mandado de prisão, pode estar transportando droga, pode ter um corpo dentro do carro, então várias coisas podem acontecer. Mas
via de regra, mais importante, seja, tem respeito. Tá bom? Você viu as luzes atrás? Encosta para uma área que é segura, não mete o pé no freio e para no meio da estrada. Dá sinal, encosta, uma área segura. O policial vai parar, ele vai sair do carro, vai chegar até você. Mantenha as mãos no volante, por favor. Tá bom? É bom, não é mandatório. Tá? Mantenha as mãos no volante, abre a janela. O policial vai conversar com você, vai pedir, a primeira coisa que vai pedir, vai falar, talvez falar bom dia, boa noite, que for, por favor, os documentos do carro e o seu documento. Se o documento do carro estiver não tiver à vista, você, por favor, o oficial, o policial, o documento do carro está dentro do glove compartment, como é que chama? Glove compartment. Porta-luvas. Porta-luvas. Eu posso pegar os documentos do carro? O policial, por favor, pegue. Vai devagar, não faça nenhum movimento brusco. A minha carteira de motorista está no meu bolso de trás. Eu posso pegar? Com certeza. Entendeu? Justamente para não fazer movimentos bruscos. Porque às vezes pode estar pode estar escuro. Tá? De repente você vai no negócio no porta-luva lá, você vai pegar o seu troço, o documento do carro e tem uma coisa em cima, essa coisa pode parecer uma arma. E no escuro, e naquela fração de segundos, o que é, não é. E até, desculpa a linguagem, até explicar que na área de focinho de porco não é tomada. Algumas coisas podem acontecer. Então, tenha precaução, só isso. Tá? Sempre respeito. Na estrada, na abordagem, não é hora de apresentar o seu caso. Seja o que acontecer ali, você vai ter seu dia em corte, se for ter corte, entendeu? Você no tribunal, e você vai se defender no tribunal. Na estrada não é lugar de se defender. Uma dúvida, Alex. Andar sem carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Massachusetts ou qualquer lugar, é crime? Bom, andar sem carteira, não carregar sua carteira ou não ter uma licença de dirigir? As duas coisas. Ok, se você tem a sua licença de dirigir, tá? Sua carta de habilitação, e você esquece em casa, não é crime aqui no estado, gente, varia de estado para estado, mas eu diria, sem conhecimento, via de regra, não é. É passível de uma multa, é uma coisa civil. Se eu não me engano, aqui em Massachusetts está dirigir sem a carteira contigo, acho que é $35 de multa, muito pouco. Você tem 20 dias para pagar ou 20 dias para apelar no tribunal. Se você não apelar e não pagar com 20 dias, sua carteira pode ser suspensa, tá bom? E se você for parado uma carteira suspensa, você pode ser preso. Dirigir sem habilitação, não ter habilitação, nunca ter obtido habilitação. Aqui em Massachusetts, no nosso estado, é crime, é punível, crime que está no capítulo 90, artigo 10 da Constituição de Massachusetts, que diz que dirigir sem carteira é passível de prisão na hora ou é passível de um processo criminal que a pessoa não precisa ser presa na hora. É passível que o carro seja rebocado. Se for condenado, a pessoa pode ser até 2 anos e meio de cadeia. Isso é o que a lei fala. Claro que tem caso e caso, né? Então, para responder a sua pergunta, via de regra não, no estado de Massachusetts, dirigir sem habilitação é crime. Esquecer a habilitação em casa não é crime, é punível com a multa, só isso. Nós sabemos, Alex, que o estado de Massachusetts tem uma grande concentração de brasileiros e pessoas de outras nacionalidades. E grande parte dessas pessoas se utilizam de carteiras de outro estado, por exemplo, Califórnia, New Jersey agora está tendo carteira. Mas uma pessoa que tem uma carteira de um estado e ela está em outro estado, ela pode andar com essa carteira ali ou não? Tem que mudar a carteira? Okay. As carteiras de motorista de cada estado, diferente do Brasil, né, que é uma coisa só, se não me engano, né? No Brasil, uma carteira só para a União. Aqui, cada estado emite a sua própria carteira, né? Então, os estados reconhecem as carteiras de outros estados. Okay? Todavia, tem algumas regras. Quando você muda para o meu estado, por exemplo, assim que você mudou para o meu estado, tá? As leis do estado requerem que você vá lá e troque a sua carteira. Obtenha uma carteira do estado. Se você não o fizer,
Mesmo que a sua carteira de outro estado seja válida, durante uma abordagem você pode ser processado por estar dirigindo sem carteira. Faz sentido? E pode ser preso, e pode a mesma coisa, pode ser acarretado. Claro que tem alguns detalhes, tem algumas situações, né, que isso não se aplica, alguns atenuantes. Por exemplo, você mudou para o estado, mas você tem residência em outro estado também. Nesse caso, você é um estudante, né, e você está morando aqui temporariamente, você não precisa trocar essa carteira. Agora, eu acho que a direção que você está indo, se eu não me engano, é te dar uma mãozinha aqui. Você já sabe. É o imigrante brasileiro que está aqui sem status, que está ilegalmente, né? E que alguns estados dão uma carteira de motorista para as pessoas que estão aqui legais. Por ali, ele está morando em Massachusetts, um exemplo. Aí ele vai ali em New York, Nova York, pega uma carteira de Nova York e vem para Massachusetts, mora aqui em Massachusetts. Não pode, não é aceito. É a mesma coisa estar dirigindo sem carteira. Tá certo. Todavia, eu, pessoalmente, prefiro que você tenha um de Nova York, eu não tenho nenhum. Fala para nós, Alex, a questão da carteira do Brasil. Nós sabemos que algumas pessoas vêm aqui para os Estados Unidos, às vezes estão fazendo até um processo de mudança de status, ou dependendo do caso, o status expirou. Ela só tem a do Brasil. Como que é a atuação da polícia quando vocês se deparam com uma carteira brasileira aí? Os países participantes da Convenção de Genebra têm um acordo que eles reconhecem as carteiras de motorista desses países que são parte desse acordo. Brasil e Estados Unidos são parte desse acordo. Ok? Então, por um ano, você estando aqui com visto em dia, com a sua permanência em dia e com a sua carteira de motorista válida no Brasil, tudo em dia, você tem o direito de dirigir por um ano. Tem que ser respeitado. Ok? Mas tem que, todos esses requisitos, pré-requisitos, têm que estar dentro da validade. Visto em dia, a permanência em dia, e a carteira do país respectivo dele em dia também. Agora, um exemplo. Você veio para cá como turista e estabeleceu residência. Uma vez você estabelecendo residência, você precisa obter a carteira local, principalmente aqui do estado nosso, Massachusetts. Ok? Esse um ano aí não vale mais. Eu sou prova viva disso. E conta para nós, Alex, uma dúvida que as pessoas têm bastante, né? Existem estados que a polícia local, né, do estado, trabalha junto com a imigração. No estado de Massachusetts, a polícia, seja local, state police, ela tem o poder de chamar a imigração ou não? Trabalhar com a imigração significa várias coisas, tá? E, inclusive algumas forças-tarefas especiais que vocês atuam em conjunto. Então acontece sim. Inclusive eu já participei de uma coisa assim já, tá? Não procurando não procurando aquele imigrante que está lá trabalhador que não fez nada. Geralmente é imigrante com ilegal, então não só ilegal que tenha uma história criminal bem pesada, bem, tá? Via de regra. No estado de Massachusetts, eu posso falar Massachusetts, nós não, por exemplo, se eu prender o José Fernandes, eu prendi o José Fernandes por estar dirigindo sem carteira, ok? Eu não tenho o direito de chamar a imigração, mesmo que eu leve para o departamento e faça as impressões digitais, que é automatizado. 5 minutos depois eu vou receber as informações, se tem alguma coisa, se a imigração quer ou não, ou se tem algum mandado de prisão fora do país. Eu não tenho direito, mesmo com aquela pedido de imigração, aquele papel lá, não tenho direito a chamar a imigração. Tem alguns casos que eu posso iniciar alguma coisa, mas eu tenho que passar por vários passos antes de chegar lá. Mas via de regra não. É Massachusetts, isso é um estado. Estou falando, todo mundo que eu tiver me ouvindo, eu estou falando através do prisma do estado de Massachusetts, tá? Beleza, tranquilo. Nós sabemos que hoje em dia está muito comum os trabalhos de aplicativos, né? E grande parte das pessoas que hoje trabalham com isso, na maioria dos casos, estão utilizando conta do colega ou estão alugando contas que não são deles. Para que as pessoas entendam o risco disso, se um policial aí de Massachusetts pega alguém trabalhando com algum tipo de conta nesse sentido, qual é o risco? Com a conta ok, uma conta de outra pessoa, é isso? Uhum. Okay. Não é crime, mas não é passivo de prisão na hora.
ok? É crime, mas não passivo de prisão na hora. O que vai acontecer o carro talvez ser rebocado e ele vai ser intimado a comparecer no tribunal, porque ele vai ser processado criminalmente. Não só isso, o FBI tem acesso a esse banco de dados, todas as informações, tudo que acontece dentro dessa comunidade, tá? Igual esse exemplo que você citou, o FBI passa a ter acesso a isso também, porque é uma questão de segurança nacional também, se eu não me engano. Então, não pode ser preso na hora, mas pode ser processado e tomar um processo criminal nas costas. E se for julgado e condenado, pode servir esse tempo de cabeça, sim. E para o imigrante que tem intenção de se legalizar essas coisas, provavelmente vai ser uma barreira intransponível. Ter uma mancha dessa na capivara, como fala no Brasil. Nós sabemos que a polícia, né, como você mencionou, não tem o costume de chamar imigração, mas as cortes têm. Você já ouviu falar de casos onde a pessoa foi na corte e nunca mais voltou? A corte tem os tribunais, né? Tem os tribunais estaduais, tem os tribunais federais. Geralmente você quer essas coisas menores, né? Por exemplo, diligência em carteira, isso é julgado nos tribunais estaduais, né? Que são os distritais e os superiores. Isso é falso. A corte o tribunal não chama o juiz-chefe ou os funcionários, não chama a imigração. O que acontece é o seguinte: essas sessões são públicas. Então, qualquer um pode ter acesso do que vai ser julgado, do que vai estar na pauta daquele dia. Então, a imigração, eu não sou oficial da imigração. O que eu acho que acontece é que eles têm acesso a essas pautas. Ele vai, isso aqui foi parado sem carteira, tem um nome de imigrante, provavelmente está sem carteira, foi processado por estar sem carteira, porque não tem os documentos. Aí eles vão no sistema, porque tem todas as informações, não tem. Então, o que eles fazem? Eles vão para as sessões. Deixa acontecer a sessão e do lado de fora do tribunal as pessoas são abordadas. Então, o tribunal não chama ninguém, muito pelo contrário, às vezes tem até uma briga entre os tribunais e o ICE, né, a imigração, por causa disso. Porque pode inibir pessoas a procurar ajuda nos tribunais. Por exemplo, uma vítima de violência doméstica, uma mulher, ou um homem que seja, também pode ser uma vítima de violência doméstica, pode se sentir inibida aí no tribunal porque pode estar com medo da imigração estar lá. Entendeu? Então tem todo um prisma diferente que as cortes, que os tribunais olham esse problema. Mas isso é falso. Os tribunais não chamam, principalmente os tribunais estaduais, tá? O superior ou o distrital não chama a imigração para você. E conta para nós, Alex, nesse período que você está morando aqui nos Estados Unidos, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de morar aqui? Meu amigo, eu só vejo ponto positivo, tá? Isso eu também meio suspeito para falar. Amo o Brasil, não esqueço as minhas raízes, mas não tem como servir a dois senhores, né? Então eu já escolhi a quem eu sirvo. Então, é verdade, coloquei minha vida no campo de combate, na linha de frente. Mas e eu não quero ser leviano apontando erros no Brasil, mas coisas básicas, né? Por exemplo, respeito. Coisas simples, tá? Uma pessoa que varre chão, ela é respeitada pelo trabalho que faz. Ela tem condição de sair, mesmo varrendo chão, de entrar na concessionária de carro e comprar uma BMW do ano. Tem condição de viajar para onde quiser, comprar uma casa decente. Tá? Se você pega o telefone e diz que é o 190 no Brasil, ou 91 aqui, né? Que é emergência. Com 5, 10 minutos vai ter um carro de polícia na sua porta, vai ter uma ambulância, não qualquer ambulância, uma ambulância preparada para te reavivar, se for o caso. Vai ter um carro do corpo de bombeiro na sua casa. Ninguém quer saber se você tem dinheiro ou não para pagar a conta do hospital. Você vai ser tratado e dinheiro, isso é para depois, entendeu? Então, o ser humano é respeitado, no geral. Temos problemas? Sim, temos, claro que temos. Tá? Como qualquer outra nação. Não vou ser hipócrita de falar aqui que o país dos Estados Unidos é mil maravilhas. Mas é um país que, por via de regra,
olha eu, olha você. Nós somos imigrantes, 2 tupiniquins que vieram para cá. Tá? Olha onde nós estamos hoje. Então, se você quer respeitar essa cultura, amar esse país, colocar o seu máximo, dar o seu máximo para esse país aqui, o céu é o limite. Não importa a sua cor, não importa a sua origem, tá? Então, são esses os pontos positivos. Agora, ponto negativo, meu amigo, cumpra. Não é ponto negativo, não tem. Não adianta na linha, por favor, porque as coisas. É, Não importa quem você é, não importa a sua patente, não importa se você é político, se você tem muito dinheiro, você vai ser tratado de acordo pela lei, de como em qualquer. E para a gente finalizar essa entrevista, Alex, em vista de todas as suas experiências, entrou no Marines, entrou na Polícia de Massachusetts, primeiro state police brasileiro, e agora tem sua empresa de granito. Se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil, pessoas que nos acompanham, que querem vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou que querem morar aqui nos Estados Unidos, o que você falaria para essas pessoas? Simples. Se vocês realmente estão vindo para cá com o intuito de vencer na vida e com o intuito de somar para esse país continuar sendo grande e ocupando posição de destaque no mundo, vocês são muito bem-vindos. Tá? Eu não quero saber como vocês chegaram aqui, não sou hipócrita. Aconselho ninguém a vir para cá ilegalmente, não faça isso. Uma vez estando aqui, eu não quero saber como você chegou aqui. Vou te dar a mão sem problema nenhum, desde que você veio para cá para somar. Somar e para crescer pessoalmente e ajudar esse país a crescer como um todo. Agora, se você está vindo para cá pensando que vai trazer os hábitos ruins do seu lugar de origem para cá, por favor, fique aí, porque eu vou ser um dos seus piores inimigos. Caso contrário, se você está com a mentalidade certa, eu vou ser um dos seus melhores amigos. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo o Alex. Se você quiser tirar mais dúvidas com o Alex, ele está lá no Clubhouse, né? Eu não vou deixar nenhuma rede social dele aqui, que ele não quer ser importunado. Não, não me importa ser importunado, porque realmente eu não estou ativo na rede social, somente no Clubhouse lá com o nosso pessoal lá. Tá certo. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Alex. Abraço, com Deus.